bem-vindos à mais nova temporada do Protivity Cast. Eu sou a Daniela Coelho, diretora de gestão de riscos e continuidade de negócios da Protivity. Essa temporada vai ser sobre TPRM, Third Party Risk Management. Vocês vão me ouvir falar ao longo dos episódios que não adianta a gente fazer gestão de riscos olhando só para dentro de casa. A gente tem que pensar no risco da nossa cadeia de fornecimento, dos fornecedores. E para fomentar esse assunto, a Protivity está lançando um relatório da pesquisa sobre TPRM, que você pode olhar aqui com mais detalhe na descrição desse vídeo. Essa pesquisa foi feita em parceria com o CIEC, e para que a gente possa debater sobre os resultados, eu tenho aqui dois convidados. O primeiro que eu vou pedir para se apresentar é o professor Fábio Cerquinho, do CIEC. Apresente-se, por favor. Obrigado, Dani, pelo convite. Prazer estar com vocês, Alê. Bom, eu sou o Fábio Cerquinho, me chamam de professor, ainda sou professor. Sou engenheiro de produção já há algumas décadas, né? Fiz a Poli, mas depois atualmente o CIEC, que é o Centro Internacional de Estudos em Compras, nós começamos como um núcleo de pesquisa. E por entender que a área de suprimentos, procurement, ela ainda tem uma evolução pequena no Brasil, comparado com o que nós vemos fora do Brasil. Então, as nossas referências são realmente os centros e as empresas, né, os centros de estudos e as empresas mais desenvolvidas. E a gente procura trazer esses elementos para o país, seja para os profissionais, seja para as empresas. Prazer estar com vocês. O tema do risco, já dando um spoiler, foi o meu doutorado, que eu fiz em Barcelona. Completei ele em 2009. Então, é um assunto que eu me sinto bem confortável. Por isso que o senhor está aqui, o senhor não, você está aqui, para que a gente possa aqui aproveitar também toda a tua experiência. Queria agradecer a participação e também a participação do CIEC por ter colaborado com a gente nessa pesquisa. Estamos também com o Alessandro Dinamarco, gerente sênior aqui da Protivity. Alessandro, bem-vindo, por favor, apresente-se. Oi, obrigado, Dani, prazer estar com vocês, professor. Sou Alessandro, sou gerente sênior da Protivity. Tenho experiência aí com gestão de riscos, continuidade de negócios, TPRM aí também nos últimos anos ganhando bastante força, e vai ser um prazer conversar com vocês sobre o tema. Muito bem. Além aqui dos convidados, a gente tem a Aline Martins, que fica aqui na nossa retaguarda, dando todo o suporte. Ela vai acompanhar ao longo dessa temporada. Se eu esquecer de alguma coisa, ela faz um sinal aqui para mim. Mas vamos lá, vamos começar. Como eu falei, a gente vai conversar muito baseado aqui no resultado da pesquisa. E um primeiro dado que eu queria trazer cita que 47% das empresas ou não possuem um programa estruturado ou possuem algo num nível bastante inicial, num estágio bastante inicial. Então, isso pode mostrar, a gente está falando que quase 50%, quase metade das empresas que responderam à pesquisa não estão com essa agenda ainda muito madura, Então, isso parece até que talvez esses riscos voltados a fornecedores, terceiros, esteja sendo visto de uma forma muito reativa ou mesmo informal dentro da empresa. Então, eu queria fazer a primeira pergunta aqui para o professor Fábio. Diante dessa situação, a quais riscos as empresas podem estar expostas não tendo um programa estruturado de TPRM? Legal, Dani. Acho que é importante a gente mencionar para a nossa audiência qual é a amostra, questão de professor, assim, rigor estatístico. Então, nós tivemos, se não me engano, 43 respostas. Acho que 45, sendo mais preciso aqui. Muito bom. Então, é um bom número, mas eu diria que para tirar conclusões mais abrangentes sobre o estado desse tema no Brasil, precisaria ter um pouco mais de respostas. Mas, estudando todo o material, eu diria que ele corresponde bastante à realidade que a gente encontra no dia a dia. Acho que o primeiro ponto para ter presente é o tamanho das empresas. Empresas pequenas e médias tendem a pautar-se mais pela informalidade. Times pequenos, área não muito estruturada, talvez uma falta de políticas, processos e também de governança, bem estruturado. Quando a gente vai para um patamar assim, 400 milhões, 500 milhões de faturamento, empresas médias, médias grandes, esse panorama muda. Tem mudado bastante. Eu acho que entre as empresas grandes, que a gente tem trabalhado até de uma forma bem constante pelo CIEC, nós percebemos que a maturidade tem evoluído,
essas empresas, eu diria que 9 em 10 empresas grandes, elas estão no Procurement Transformation, que não é só adotar a tecnologia, é um conjunto de fatores que incluem isso que é o objeto da nossa conversa, né? Compliance, gestão de risco, processos, pessoas mais bem treinadas. Quando a gente vê esse número, né, quase metade das empresas que estão um pouquinho engatinhando ainda, dando os primeiros passos, possivelmente sejam empresas médias ou não tão grandes. Entre as empresas maiores, eu acho que esse número seria maior. E eu gosto de mencionar também, até para a gente abrir essa conversa, eu falei antes, né, que eu estudei na Europa, e a nossa referência, né, Centro Internacional de Estudos em Compras, é a Alemanha e a Holanda. Que a gente nota que esses dois países têm um cuidado muito grande com as questões de procurement, e tem modelos muito já consolidados, né? O Peter Krause, que a gente vai falar um pouquinho, ele é oriundo desses países, tá? Então, não é à toa. Então, já vem de décadas, né? Eles realmente estudarem junto com as faculdades, as universidades. E eu falo isso porque, para mencionar, depois a gente pode explorar com mais detalhe, que são modelos de maturidade. E o modelo que eu gostei muito, porque ele é bem simples, foi já publicado num livro de um autor, um professor da Universidade de Maastricht, na Holanda, e ele fala de 4 etapas, que eu vou resumir aqui, tá bom? Depois, se quiserem, a gente explora um pouquinho. Mas o primeiro é o foco em preço, que é o típico, né, do transacional, que a gente encontra com muita frequência, e até em empresas bem grandes, tá? Dependendo do valor da contratação, que é aquelas 3 cotações e vai para o menor preço. Ponto. Então, esse é o básico do básico, né? Quando já se tem um cuidado maior por analisar o custo da transação, o TCO, Transaction Cost of Ownership, que supõe não só que eu estou comprando o produto ou serviço, mas todo o pacote, né? Do uso de matéria-prima, a produtividade, os equipamentos, desperdícios, eventualmente manutenção que possa estar envolvida no uso daquilo que está sendo comprado, o ciclo de vida completo. Então, eu diria que talvez metade ou mais das empresas, mesmo as grandes, não fazem isso adequadamente. Isso é o degrau 2 da maturidade, né? Isso é decisivo, né? Um olhar para o custo total. O ponto seguinte proposto por esse modelo do professor Arjan Fanuil, esse é o nome dele, depois a gente pode colocar o nome do livro dele, que eu recomendo, inserir a variável custo. Desculpa, me enganei. Variável risco. E o risco, colocado de uma forma muito simples, é qualquer coisa que pode dar errado. Do lado do fornecedor, no uso, na operação. Então, muitas coisas podem dar errado. O produto ou serviço pode não ser entregue, né? A qualidade pode não ser adequada, pode atrasar. E assim um monte de outras coisas que a gente vai estar comentando. Então, quando o time de compras está realmente alerta e preparado para analisar os diferentes tipos de risco, isso é algo já mais bem estruturado. E a gente encontra isso atualmente, né? Eu diria que num percentual aí, talvez de 20%, 30% das empresas com ferramentas adequadas, etc. E nesse modelo, então, dos holandeses, o último degrau é quando realmente a empresa, o time de compras, ele realmente está preparado para lidar com o tema da inovação. Vários tipos de inovação, né? As mais voltadas ao cliente final, as internas, focadas em produtividade, processos, nos SLAs, né, de atendimento das áreas requisitantes. Então, aí a gente fala de criação de valor. E o risco é mais a proteção do valor. Uhum. Então, acho que esse frame ajuda a gente a conversar ao longo aqui do nosso bate-papo. Não, maravilha, até porque você traz muitas questões aqui que dá para a gente ir fazendo conexão, até pela nossa experiência aqui, quando a gente tem também a aplicação prática disso, né? Como eu falei no início, a gente faz gestão de riscos não só para dentro de casa, mas tem que olhar o risco desses fornecedores. E uma coisa que a pesquisa trouxe como resultado é o impacto desses riscos materializados.
O primeiro impacto que mais apareceu na pesquisa foram os impactos financeiros, e o segundo maior impacto foi de continuidade de negócios. Então, quando você fala, né, sobre um risco do fornecedor não entregar o produto ou atrasar, isso pode impactar, por exemplo, o seu processo produtivo ou a sua prestação de serviço, isso gerando impacto ali para o seu cliente, inclusive gerando ali outras questões até de imagem, né? Então, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Alessandro. Como é que você vê esse tema, né, de continuidade de negócios em relação a uma gestão de fornecedores? Dani, acho que esse tema, assim como continuidade, ele tem ganhado mais relevância nos últimos anos. Um acontecimento que foi bem marcante foi a crise dos semicondutores, ali, principalmente no começo da pandemia, que chegou realmente refletindo até o consumidor final, né? Então, a gente tem ali um paralelo de valores de veículos, por exemplo, que era uma realidade antes e que agora toma outra dimensão, que é muito reflexo aí da cadeia, enfim, a materialização do risco de continuidade, né? Então, a gente sabe que algumas montadoras, inclusive, ficaram sem produzir no Brasil por um período, justamente por causa dessa quebra. Mas, até pensando em continuidade, não é só nesse aspecto. A gente pega, por exemplo, alguns casos de crises que foram geradas por causa de mão de obra infantil, mão de obra análoga à escravidão, enfim, tudo isso que foi gerado não por uma atitude não compliance da empresa, mas por riscos assumidos ali por causa dos próprios fornecedores, né? E acho que até complementando um pouquinho da visão de evolução, quando a gente pensa no âmbito de gestão de riscos como um todo, a gente está falando de um mercado não muito antigo, assim, né? A gente está falando de um assunto que tem ali seus 30, 40 anos de estudos. Continuidade um pouco menos que isso, mas talvez ali, década de 90 já se falava, TPRM chegando um pouco mais agora, né? Então, assim, a gente já percebe, já tem demandas, inclusive, de projetos que a gente realiza pensando em quais são as dependências de fornecedores e como que esses fornecedores estão estruturados em relação à TPRM, a continuidade de negócio, né, para garantir o TPRM, mas ainda está incipiente, está muito naquela linha que o professor falou mesmo, de começar a amadurecer, começar a pensar em riscos aí na cadeia. Você citou um caso da pandemia, eu queria também, assim como professora, eu também sou professora e dando aula para uma turma, né, de um curso de compras. A aluna, ela era compradora de um hospital e ela citou que, se não fosse a pandemia, ela ia continuar sempre fazendo aquele processo, a cotação com o mesmo fornecedor, porque ela estava acostumada, já era um produto ali que eles conheciam, enfim, já estavam acostumados, então, de alguma forma, eles estavam acomodados, e quando veio a pandemia, esse fornecedor, ele aumentou muito o preço, e aumentou até de uma forma indevida, que não ficou muito interessante para eles continuarem. Isso forçou eles buscarem outras alternativas de materiais, de fornecimento, e eles conseguiram até condições mais interessantes. Então, muitas vezes, aquilo que a gente vê como um risco também pode ser uma oportunidade. Então, é sempre importante a gente lembrar que esses dois assuntos acabam caminhando ali de mãos dadas, né? Quero trazer mais um dado aqui, eu vou tentar sempre ficar fazendo referência à pesquisa, por mais que a gente tenha ali um número de respondentes que foi, talvez, né, academicamente aqui e estatisticamente não tão representativo, Não, tá mas valendo, são números que uma a gente amostra boa, eu diria. tem aqui que eu acho que vale a pena a gente analisar ou até discordar, né? Já teve pesquisa aqui da nossa empresa que eu olhei e falei, olha, eu não sei se eu concordo muito com essa informação, né? Pela nossa experiência. Mas, enfim, o dado que a gente tem aqui é que fala que as empresas que implantaram já um programa de TPRM, 62% afirma que foi implantado nos últimos 2 anos, né? Então, a gente vê que isso também acaba sendo mais recente. Eu acho que isso conversa com a questão da maturidade que o professor Fábio aqui veio trazendo, né? Então, eu queria explorar um pouquinho mais aqui a sua experiência e vivência internacional também. Como é que você compara
o nível de maturidade que a gente vê aqui nas empresas do Brasil com o que você vê fora, né? Como é que você faria essa relação entre Brasil e outros países? Legal. Olha, historicamente, quando eu estava fazendo os estudos, eu procurei fazer o que se chama de revisão de literatura. Tudo que foi publicado, tudo mesmo, você consegue acessar os artigos, os journals. A maioria deles tem um viés científico, né? Outros são o que a gente chama mais managerial, como a Harvard Business Review, ou as grandes escolas de negócio têm as suas revistas, que daí é mais realmente para conversar com os gestores. E depois tem os outlets, né, os journals, que são mais científicos, mais rigorosos, passam por um processo de revisão grande. E lá pelo 2004 e 2005, eu estava começando o doutorado, eu usei as palavras-chave, né, supply, risk, management, risco na cadeia, uma série de palavras, e levantei 75 artigos. O que nos... E aí, vendo um pouquinho, né, a relação entre eles, e hoje a gente nota isso também, né, de comum acordo, digamos, que o artigo de 1983 do Peter Kralik, que era um consultor ali alemão, que atendia o mercado europeu, e ele ajudou as empresas a superarem a famosa crise do petróleo. Talvez aqui algumas pessoas que estão nos escutando não saibam, né? Mas nos anos 70, né, teve a criação da OPEP, né, que foi um grande lobby dos países produtores árabes e mais alguns, e eles, da noite para o dia, reduziram a oferta e o preço duplicou, triplicou. Então, foi um choque assim, de difícil absorção. Isso afetou todo mundo, especialmente as empresas químicas, né? E a Alemanha, em concreto, que tem uma base de produção química bem importante, ela entrou em colapso. E teve um segundo choque no final dos anos 70. Então, esse contexto de crise, que ao longo dos anos vai se repetindo, né, diferentes crises, ele faz com que os negócios se reinventem. As pessoas vão procurar soluções. E soluções que eles nunca pensaram naquilo. Porque tem um problema crítico para resolver, às vezes de sobrevivência. Então, o primeiro artigo realmente foi o do Peter, na Harvard, em 83. Uma segunda crise, que foi de uma empresa específica, que foi da Toyota, que tinha aquele modelo super... Just-in-time, o Toyota Production System, que todo mundo copiava, hospitais copiavam, é uma loucura, né? Foi uma febre, assim, do Japão, sendo o país com melhor produtividade e qualidade nos carros, etc., né? E a Toyota se destacou, tanto que ela realmente criou um modelo de produção bastante avançado, cuja eficiência era a melhor do mundo, mas eles não davam a devida atenção, eles reconheceram isso, não deram a devida atenção à gestão do risco. Porque, normalmente, se você não trabalha com estoques, a tua exposição ao risco sempre vai ser maior. Depende mais ainda dos teus outros elos, né? Exatamente. Isso é muito sensível. E eles tiveram uma mega crise no ano de 97, porque eles, no modelo japonês de extrema eficiência, eles produziam, digamos, 10 mil milhões de carros no mundo, muito concentrados os fornecedores no Japão, naquele momento. E eles tinham ali uma peça que era do freio, que era padronizado, super eficiente. Então, todos os carros vinham com a mesma peça para o freio. Só que era uma peça complexa e exigia uma linha dedicada, e eles escolheram fazer isso com uma única linha, com um único fornecedor próximo das fábricas do Japão, e exportavam para as montagens em outros países. Pegou fogo. Da noite para o dia, eles tinham pouco estoque, né, espalhados pelo mundo, e demoraram quase 3 meses pedindo ajuda para 200 fornecedores conseguirem fazer uma força-tarefa para suprir aquilo que foi completamente inesperado para eles. Conclusão, foi publicado um artigo, eu recomendo, está na pesquisa também, eu vou mencionar ali no finzinho como bibliografia. O pessoal do MIT, que é a Sloan Management Review, publicou um artigo em 98, ano seguinte,
30 páginas e conta a epopeia que foi e o prejuízo, se não me engano, 400 milhões de dólares. Ruptura. Né? Então, são coisas mais antigas, mas que continua válido essa ideia. Quando você tem uma crise, a melhor empresa do mundo pode quebrar. Né? Tivemos várias crises no Brasil também, e a pandemia no mundo inteiro. Então, realmente, Dani, quando você tem uma situação de crise, é quando você tem oportunidades de se reinventar, de repensar o teu modelo de negócio e fazer alterações. E é óbvio que esse elo da cadeia, né, a empresa que compra com seus fornecedores, ele é muito crítico. Porque eu não consigo mandar, por mais poder que eu tenha de barganha, né, eu não consigo... são outras empresas, têm outros objetivos, então eu tenho que negociar. Né? E, digamos, se ao longo do tempo eu tive um relacionamento ruim, né, de squeeze, né, de apertar muitos fornecedores, quando vem uma crise, eles vão atender possivelmente outras empresas e deixar você em segundo plano. Isso a gente notou na pandemia. Né? Então, esse é um assunto também que não é só contratual, é de relacionamento. E tem uma linha de pesquisa dos holandeses, que já tem 10 anos, que é o Supplier Satisfaction, e foi motivo de um estudo que eu fiz também aqui no Brasil, e foi também com um hospital, e a gente levantou alguns dados bem interessantes, né? Que quando você cuida do relacionamento, você mitiga os riscos. Né? E óbvio, né, como você mesmo mencionou, quando você tem uma questão que afeta a cadeia, a sua cadeia, ou de uma forma mais ampla na pandemia, você tem muitas oportunidades de aprendizado. A gente pode explorar isso com mais detalhe e dar mais alguns exemplos. Perfeito. Eu lembro muito da história da Toyota. Eu estava, se eu não me engano, eu estudava ainda, mas foi muito marcante, né? Uma crise de uma empresa que era reconhecida pela qualidade, né? E aí, de repente, aquilo que era visto como um ponto-chave, um grande valor dessa empresa, né, começou a desmoronar, assim, né? Então, é o modelo do single sourcing e o just-in-time, que é muito arriscado. Sim. E hoje em dia as empresas fogem do single sourcing sempre que podem, né? Quando a gente fala de continuidade, é justamente um dos riscos que aparece, né? De dependência de fornecedor. Isso aparece muito até em projetos recentes, isso está cada vez mais relevante justamente para garantir essa cadeia como um todo, né? Quais são as recomendações que vocês fazem? O modelo 50-50, 80-20? Tem alguma luz para isso? Porque essa pergunta me fazem. É economista e consultor respondendo, né? Depende, professor. Então, tem serviços que são muito específicos. É melhor eu amarrar contratualmente, caso eu tenha um impacto, do que eu pulverizar. Se eu tiver serviços parelhos ali, eu consigo até pulverizar também, 50-50, 30-70. A gente tem uma indústria que a gente atende faz bastante tempo, que a principal dependência dela é verticalizada. Ela própria produz ali a cadeia. Perfeito. Então, assim, qual que é a contingência disso? A gente até recomendou isso lá nos primeiros anos de projeto, justamente estudar você ter uma segunda unidade do fator produtivo, né? Então, depende muito de cada caso. Não tem uma bala de prata aí para resolver todos esses casos. Eu adotei uma estratégia, porque quando eu fiz o doutorado, que eu mencionei, a gente faz o estudo conceitual da literatura e depois vai a campo para conhecer a realidade. No caso, eu tive na Europa, né, com empresas europeias. E eu acabei tendo uma luz, um insight, que foi, puxa, o risco de dependência, eu tirei algumas medidas, né, que a literatura mostrava, mas eu coloquei assim, ó, no pior cenário, worst case scenarios, né, que é uma tática, né, de você realmente ver quanto você está exposto ao risco. E, então, eu fui começando a perguntar, fazer entrevistas, olha, e se esse teu fornecedor dessa categoria, se ele quebrar amanhã, ele não vai te entregar mais nada. Quanto tempo você resolve essa crise? Um dia? Uma semana? Não resolve? Meses? E isso me gerou muitas conversas interessantes, porque as pessoas não estavam habituadas a fazer essa reflexão. Se esse fornecedor desaparecer, terremoto, o que for, quebrou, quanto tempo eu vou demorar para substituí-lo? Então, lógico que se tiver já um segundo, um terceiro, né,
te atendendo, é muito mais fácil. Sim. Né? Então, eu também, às vezes, é uma coisa muito simples de... Não é sofisticado, é realmente só uma forma de você se questionar sobre as suas decisões. Sim, a gente tem que provocar esses questionamentos, fazer as empresas pensarem, e é lógico que a decisão vai depender de cada uma. Até porque elas têm níveis de maturidade distintos, e tem uma outra questão que é o apetite ao risco. Cada uma tem um apetite diferente. Tem uma que quer ser mais ousada, fala, não, eu vou aqui correr esse risco de ter um fornecedor só porque esse custo compensa. Tem outras que vão falar assim, não, eu prefiro ter uma gama maior aqui, porque eu não quero correr esse risco, porque se ele for materializado, eu acho que vai me prejudicar Dani, bastante. apetite ao risco é bem legal, porque eu vejo pouco mencionado entre os compradores, é mais um viés financeiro de investimento, né? O apetite ao risco. Como você vê, assim, quem que é o definidor do apetite de risco? É o dono da empresa? É o CEO? A gente tem visto isso nas empresas e tem sido um tema que tem chamado cada vez mais atenção, e estamos sendo envolvidos para isso. Existe ali um posicionamento da empresa, muitas vezes pode ser pelo próprio CEO, nesse sentido de que eu estou num momento de crescimento e para eu crescer eu vou ter que tomar alguns riscos. Uma estratégia. É lógico, é uma estratégia. E quando a gente fala, muitas vezes as empresas não têm um apetite declarado, né, aquele documento formal, mas a gente vê em outras questões. Então, já que falamos aqui de processos de compras, a partir do momento em que a empresa tem alçadas de aprovação, de acordo com os valores dessas alçadas, isso reflete o apetite da empresa. Assim como tomadas de decisão de ter vários fornecedores ou ter menos fornecedores. Isso tudo, indiretamente, mostra, né, o que a empresa está tolerando ou não em relação a esse assunto de riscos. E eu queria complementar, quando vocês falam, né, sobre o que fazer no caso de continuidade, a gente aqui, né, na consultoria, a gente também acaba auditando alguns fornecedores, e a gente pode, inclusive, checar se esses fornecedores têm os seus próprios planos de continuidade, né? Se eles fazem testes, se eles fazem simulados, o que eles podem apresentar para o seu cliente, né, como alternativa se eles tiverem algum problema. Então, esse é um mecanismo, eu acho que é uma dica também que pode ser verificada, e dependendo do nível de relação contratual entre as empresas, isso pode estar, inclusive, em contrato, nível de serviço, SLA, essas coisas todas. E a questão de maturidade impacta justamente de ter um contrato, né? E que ele está ainda em vigor, porque muitas empresas a gente vai, mesmo as grandes, contrato vencido. Ou não tem contrato. Exatamente. Então é interessante, né, que isso aconteça ainda em grandes empresas. Um outro ponto que revela o apetite é no tamanho de estoque. Então, no caso que eu citei... Estoque de segurança, né? Exatamente. Tem todo um estudo de engenharia. Exatamente. Então, por exemplo, no caso dos semicondutores, algumas montadoras no Brasil não pararam, porque tinham um estoque de segurança maior, tinha um apetite a risco menor, então garantia ali um pouco mais de pulmão caso tivesse algum risco. Então, nem sempre, como a Dani falou, está documentado, mas a gente vai percebendo através dessas ações como que está estruturado. Eu lembro que na faculdade, estou falando anos 80, o mantra era estoque é custo. Mas, e o Brasil tinha inflação, né? Às vezes havia compras para estocar porque era conveniente, né? Mesmo no custo futuro. E hoje a gente tem ferramentas, mesmo, graças a Deus a inflação está menor, né? Mas ainda voltou. Mas essa questão de fazer, às vezes, um estoque maior, tanto por segurança, como mesmo para economizar, né, na compra futura, que possivelmente pela volatilidade ou pela tendência de mercado, você prevê que vai ter um reajuste e você já antecipa a compra, né? Então, essa questão de se estocar, acho que ela muitas vezes acaba compensando. Tem que ser pensado, não pode ser uma política rígida, né, de ter um patamar de estoque e nunca passar daquilo. Porque às vezes há momentos, e isso eu tenho testemunhos de decisões e commodities, né, mesmo que você faça um hedge, às vezes devia se antecipar e fazer uma compra maior, ficar estocado. Sim. Do ponto de vista financeiro, às vezes acaba compensando. Interessante.
A gente sabe que gestão de risco de fornecedores tem que ser observado ao longo do relacionamento, né? Você falou muito da questão de relacionamento, eu adicionaria uma questão aqui de colaboração entre as empresas, mas esse relacionamento ele vai desde a questão ali de seleção, homologação, contratação, já acabamos de falar de contratos, a execução, né, desse contrato até o encerramento. Então, Alessandro, eu queria te perguntar assim, que práticas, o que você entende que são boas práticas que as empresas podem adotar, né, ao longo desse ciclo, né, desse relacionamento que se tem com seus fornecedores? Aí, Dani, a gente está falando muito também da metodologia que a gente vem aplicando nos nossos projetos, né? Acho que o primeiro passo é a estruturação, então é entender todos os fatores que afetam essa relação de risco com os fornecedores, quais são as etapas que podem potencializar ou diminuir um risco, como que vão ser controlados esses riscos, e aí muito vai sendo através da jornada do fornecedor. Então, através ali do momento da homologação, quais são os controles que eu vou implementar? Quem que vai ter a governança em cima desses controles? Quem que vai garantir que essa governança aconteça? Ter essa estrutura é muito relevante, né? Então, a gente também vê bastante empresa preocupada com auditoria. Saber se o meu fornecedor está adequado em cima daquilo que eu quero. Mas, poxa, eu combinei com ele lá no começo da relação que eu ia fazer isso, que eram essas as regras, enfim. Então, é um passo importante a auditoria, mas é muito importante também ter toda a jornada ali monitorada e controlada. Uhum. É importante, né, ter as diretrizes, as empresas terem ali suas políticas de gestão de fornecedores. Existem algumas que adotam práticas de análise de risco por categoria, por exemplo, até porque um fornecedor de limpeza, de serviços de limpeza, é diferente do fornecedor que executa a manutenção dos equipamentos, então podem ser riscos diferentes. Então, até para que esse processo seja otimizado, né, não precisa se analisar todos os riscos para todos os fornecedores, né? Dá para fazer essa combinação entre as categorias também e a gente poder ter esse processo mais eficiente ao longo de todo esse relacionamento. No início da nossa conversa aqui, na tua fala, Fábio, você falou sobre um dos indicadores, né, o TCO, mas que outros KPIs, né, que outros indicadores fazem sentido, né, as empresas monitorarem quando a gente fala aí de TPRM, gestão de fornecedores? Tá bom. A questão do risco está muito associada à performance do fornecedor e o que está previsto, combinado no contrato, né, no início da relação. Então, acho que é importante que, quando você faz um combinado, e ele está presente no contrato, se é serviço ainda, né, os SLA, se estão realmente bem definidos, se eles são mensurados, a forma de mensurar está acordada. Então, muitas vezes, a ambiguidade num contrato gera questões que depois ficam mal resolvidas. Então, um contrato, uma professora nossa dizia, você faz o contrato o melhor possível, eles sempre são incompletos, mas você tem que fazer, gastar um tempo e depois colocar na gaveta e tentar não usar, no sentido de que ter uma confiança. Agora, não podemos também deixar solto, né? Tem que ter um controle, que o Alessandro mencionou, e hoje há muitas ferramentas para fazer isso, né? E acho que uma pergunta que eu devolvo para vocês, que é, no fundo, quem é o dono do contrato? Essa é uma questão Quem também. acompanha a performance do serviço, que ainda é mais complexo, né? Porque você está longe, está no campo, né? Espalhado pelo país. Isso é uma queixa que eu ouço muito, né? Os meus terceiros estão espalhados pelo Brasil, não consigo ter visibilidade. Então, mas quando é uma fábrica, material, enfim, que vai estar sendo utilizado e transformado, às vezes é mais fácil, né? Você faz o controle de qualidade, a prova, daí a localidade é uma específica, né? Está na operação, está na máquina. Depois tem o assunto dos indiretos, né? Quem é o dono dos indiretos, né? Eu contrato o RH, talvez o RH. Eu queria ouvi-los um pouquinho em relação a isso, porque a gente fala de controles e risco. Então,
Então, você tem os diretos, tem os indiretos, tem a questão das categorias, a criticidade por categoria, que o Krauge que já propôs, né? 2 dimensões e quadrantes. Então, eu acho que aí tem algumas nuances importantes. Tem, e aí vou recorrer novamente à resposta padrão, né? Depende muito de como que de cada empresa se estrutura. Então, a gente tem alguns clientes, por exemplo, que para assuntos específicos, isso aconteceu recentemente, inclusive, com segurança da informação, em que a área de segurança da informação fazia o gerenciamento dos riscos relacionados aos fornecedores daquele tema, sem olhar, por exemplo, riscos de ruptura, de SLA, enfim, isso a própria área demandante fazia o controle, né, do nível de serviço. A pesquisa traz ali um pouco da visão que a gente acaba encontrando também no mercado, de que não tem um dono especificamente falando, não está só com a área de compras, não está só com a área de compliance, não está só com a área de riscos, isso está inclusive pulverizado. A gente até em eventos recentes percebe que existe sim uma preocupação nas equipes de suprimentos, porque acho que é a principal impactada, né, num primeiro momento. Mas ainda não dá para bater o martelo que vai ser a área que vai ser dona, assim como, por exemplo, a gente tem áreas de gestão de riscos cuidando de riscos corporativos. Então, assim, existe essa heterogeneidade, né, do entendimento ainda. A questão do risco é complexa, né? Porque o próprio entendimento do que é o risco, a tipologia de risco, a gente está falando muito do risco do fornecedor, mas os riscos da operação envolvem também, às vezes, o comportamento do mercado, concorrentes, né? Às vezes eu vejo que não estamos conseguindo atender porque teve um produto novo que foi lançado e vendeu muito mais do que o esperado. O que seria bom, né? É um risco de não poder atender e frustrar o mercado e você perder, talvez, ali a oportunidade. E, às vezes, essa questão da colaboração e integração interna do marketing, do comercial, desalinhado com a operação e com o time de compras, pode suscitar problemas, né? Ainda mais quando é um produto novo, ou um serviço novo, onde não tem um histórico, né, de demanda firme. Então, nos meus estudos, existiam, assim, 50 tipos de risco que a literatura apresentava. E eu falava, não, pera um pouquinho, isso aqui é mais de mercado, de demanda. Isso aqui é de fornecedor. Isso aqui é mais de contexto, de local, né, greves ou de escassez de alguma coisa, de mão de obra, escassez de produtos, é mais regional. Ou uma pandemia que é global. Então tem a questão de contexto também. Então acho que esses 3 fatores, né, o cliente, a demanda, os fornecedores, o comportamento deles, depois os teus concorrentes, governo, questões geopolíticas, de volatilidade que a gente está enfrentando muito hoje, incertezas em relação a tarifas, né, que é o tema que todo mundo está falando, né, o grande risco das tarifas, que tem um nome e um sobrenome, né, lá nos Estados Unidos. Sabemos e ninguém... Será que as pessoas estão preparadas, as empresas? Parece que não, né? Então também é um fator de risco hoje, né? E difícil de equacionar. Com certeza, o nosso mundo ele tem se tornado cada vez mais complexo. Quando eu comecei a trabalhar com gestão de riscos há mais de 15 anos atrás, a gente via as empresas olhando muito para risco financeiro. Liquidez, mercado, caixa, mas a gente tem outras camadas conforme o mundo vem caminhando, em que a gente vai incorporando novos riscos. Então, a gente tem riscos ligados à cibersegurança, à privacidade, riscos ligados agora à inteligência artificial. A gente tem uma questão aí muito forte quando a gente olha a pesquisa do Fórum Econômico Mundial falando sobre questões de fake news, né? A desinformação sendo como um principal risco. E a gente tem questões aqui também ligadas a ESG, questões climáticas. Então, nesse sentido, eu vou pegar um gancho aqui também e fazer uma pergunta aqui para vocês, enfim, fiquem à vontade aí para decidir quem responde. Queria falar sobre essas questões, né, de mudanças climáticas, ESG, como envolver os fornecedores e os terceiros para a gestão desse risco, ou como avaliar os riscos que esses fornecedores, de repente, podem gerar em relação a esses aspectos, né, ambientais, sociais e de governança.
Eu acho que os melhores fornecedores hoje são disputados, né, pelos seus clientes. A gente vê isso em diversos segmentos, né, automotivo, onde você tem, às vezes, uma dependência grande dos fabricantes, né, das OEMs, em relação a 2 ou 3 fornecedores, né, que são muito grandes e têm muito poder. Às vezes, essa questão do poder ele vai evoluindo, né? Então, essa questão, acho que ela é um pouco fluida e tem que ver a forma como você quer realmente se posicionar no mercado e competir. Então, eu vejo assim, a gestão da cadeia eu sempre procurei ter esse mindset. Eu só vou conseguir colaborar, né, com os parceiros, seja um distribuidor, né, se eu sou um B2B dos 2 lados, eu vou ter um canal que também são empresas, não um cliente final, eu vou ter fornecedores e são empresas independentes. Então, você tem que ter uma troca de informações, níveis de estoque, que é o clássico, né? O meu canal está muito estocado ou não. Você tem uma visão realmente de onde eu estou na cadeia e o que pode acontecer de errado. Mas você tem, além da questão de alinhamento da cadeia, você tem as questões de colaboração interna, que às vezes por disputa de poder das áreas ou por falta de entrosamento, de sistemas adequados, você tem um comercial marketing um pouco separado da operação, que também não conecta muito bem com a área de compras e logística. Então, isso é a origem de grandes problemas. Eu acho que essa questão de alinhamento, de troca de informações, para se planejar, você só se planeja com informações. E acho que um grande problema das cadeias é a falta de planejamento, de visibilidade. Tem que ter uma colaboração interna, muito firme. Você pode falar do S&OP, né? Que é Sales and Operations, com viés de finança, para otimizar o todo. E depois a cadeia, que é mais complexo, porque você tem aí vários tipos de cadeia também, né? Então, dependendo de onde você está, você tem que ter uma gestão diferenciada. E acho que a palavra que o senhor usou, professor, é muito nesse sentido mesmo, de planejamento. Parte lá do planejamento estratégico. Então, assim, se no planejamento estratégico vou tratar o ESG como prioridade, isso tem que ser desdobrado, inclusive na visão de riscos e como que eu vou gerenciar os riscos dos meus terceiros. Então, tudo isso tem... E o fornecedor no fornecedor, do fornecedor, que é um mega desafio, né? Exato. Vai potencializando o desafio, né? Não é somando, é exponencial o desafio. Sim, os meus fornecedores são próximos, eu controlo um pouco mais, mas o meu fornecedor às vezes escapa, né? Aos controles básicos, né? E, inclusive, isso foi já fonte de crises alguns anos atrás. Na cadeia têxtil isso já aconteceu. É clássico. Enfim, o clássico. Mas acaba realmente acontecendo justamente por causa desse desafio. Infelizmente, a gente ainda vê notícias, né, falando sobre mão de obra análoga escrava na cadeia de fornecimento. Então, é uma realidade que, por mais que a gente fale, por mais que a gente tente aí combater, parece que a gente ainda está muito distante de ter um nível ideal. Mas eu queria trazer uma informação aqui. Vocês citaram, né, sobre quem faz o que em relação à pesquisa. Pesquisa não, em relação à gestão de riscos. A pesquisa ela traz a seguinte informação, que esse tema de gestão de riscos de fornecedores, ela fica geralmente 35% na área de compliance, 26% com suprimentos e 18% com a área de gestão de riscos. Então, de novo, né, não tem aqui uma resposta única de quem tem que ser responsável por gestão de riscos de fornecedores nas empresas, mas a gente vê algumas áreas aqui aparecendo com mais recorrência, né? Então, compliance, aqui eu acredito que seja muito por conta de questões ligadas à due diligence, que a gente já vê muitas empresas adotando isso. A gente tem a área de suprimentos, porque a área de compras acaba tendo ali um papel importante na escolha de fornecedores, e a área de gestão de riscos, visto que estamos falando de riscos, né? Então, faz sentido. Mas como o próprio Alessandro falou, pode ser que a gente acabe tendo aí outras áreas envolvidas, dependendo do tipo de risco ou do tipo de fornecedor. A gente pode, inclusive, ter uma área ali de
TI ou segurança cibernética também sendo envolvida nessa questão. Dani, acho que a questão básica, né, que a gente é muito simples, que é o que pode dar errado. Muitas coisas podem dar errado. E tem as interfaces, né? Né? Então, questões financeiras, questões regulatórias, questões da continuidade na indústria, super importante, os equipamentos, manutenção, etc. Né? Então, para você endereçar adequadamente o tratamento de risco, primeiro precisa ter uma tipologia, um mapeamento dos riscos, né? E depois identificar quem são as áreas mais preparadas para lidar com isso, em termos de mitigação, inclusive. Né? E isso varia também em relação ao negócio, né? Então, negócios mais regulados, talvez aquela área de regulamentação seja importante de ser monitorada. Tem que entender os riscos. Conversa lá com a estruturação, uma visão no começo de estruturar toda essa governança de TPRM, né? Bem, estamos chegando aqui quase no fim do nosso podcast e eu queria voltar para o primeiro dado que eu trouxe, né? A gente falou que metade das empresas não estruturaram ainda ou estão no estágio muito inicial de um programa de TPRM. Então, que dica que vocês dão para a empresa que queira iniciar esse programa? Posso falar uma palavrinha? Acho que o que eu encontro muito é que gestão de risco é complexo e é caro. Então, é para empresa grande, sofisticada e principalmente para aquelas que são reguladas. Os bancos têm que, para atuar, têm que cumprir uma série de requisitos bem estritos e sofrem auditoria externa, né, do Banco Central. Então, não tem escapatória. Outros setores são um pouco mais informais, talvez menos complexos, né, menos sofisticados. E muitas empresas acabam realmente investindo, porque tem que ter capacitação do time, tem que ter ferramentas, contratando uma consultoria de apoio, enfim. Fazem esse investimento quando alguma coisa deu muito errado. Então, eu acho que isso é reativo, né? Quando a gente fala, eu só vou cuidar da minha saúde quando eu tiver um desastre, né? Um ataque cardíaco. Não, a medicina das pessoas é preventivo. Acho que hoje está bem consolidado isso. Eu não vou esperar ter que ir numa urgência para começar a fazer exames, que você tem um check-up anual. Pega a maioria das coisas, não pega tudo. Acho que é a mesma coisa para as empresas. Tem que ter elementos, né, tipo um check-up periódico, ter ferramentas, ter alguém externo que seja um especialista, talvez, se não é possível ter internamente. Mas a questão, sim, de investir sabendo que isso é para a sobrevivência da empresa, como das pessoas. E acho que por mais redundante que seja, importante para começar é começar de fato, né? Então, assim, começa pelo começo, pensando ali quais são os riscos, qual que é a governança, como que eu vou cuidar daquilo, e implementando o processo, etapa a etapa do processo, acho que vai trazendo cada vez mais valor agregado àquela visão de gestão dos terceiros, né? Então, fazendo isso é muito mais fácil para depois garantir uma melhoria contínua, a cada ciclo você incrementando alguns fatores, do que querer começar já da melhor maneira possível, né? É gradual, né? Gradual. Mas não precisa esperar algo dar muito errado para começar a atuar. Exatamente. Seleciona, né, um grupo ali de fornecedores, entenda quais são aqueles mais relevantes ou mais críticos para o negócio, ou aquele que talvez você tenha uma maior dependência, enfim. Né, vai começando, mas de fato é importante começar. É importante também que a autogestão possa dar o apoio necessário para essa agenda. De novo, é uma questão não só de sobrevivência, é uma questão de imagem, existe um impacto de fato financeiro que corrobora aqui ao resultado da pesquisa, que foi o maior impacto sinalizado aqui pelas empresas. Então, a gente entende que esse assunto precisa estar na agenda, né, dos executivos. Bem, a gente chegou aqui ao final desse episódio, né, dessa temporada aqui do Protivity Cast sobre TPRM. Queria agradecer, professor Fábio, Alessandro. Por favor, deixem aqui um recado ou uma mensagem final antes da gente se despedir. Obrigado, Dani. É um prazer estar com vocês. Espero que tenha sido útil para a audiência. E o recado, acho que é o que eu mencionei agora há pouco, né? É melhor prevenir, sabe? Prevenção. E não sai caro.
né? Acho que são coisas simples, às vezes, que você pode fazer, depois ir sofisticando, se necessário, mas ter realmente algumas medidas que são básicas, né? Você não pode dar um tiro sem ter um alvo. Então, tem que ter claro a meta, o objetivo, e ver o que pode, de alguma maneira, te desviar do caminho, né? Mas tem que investir um pouquinho. E eu diria que tem soluções de mercado, softwares, enfim, hoje com a tecnologia ela te ajuda muito de uma forma bem acessível. Mas eu diria que é investir na cultura da empresa. Isso tem que ser top-down. Acho que o dono da empresa, o board, tem que dar a devida atenção a isso. Acho que essa tua fala foi bem precisa, Dani, que se não tiver o envolvimento da alta gestão, pode até começar, mas não é usado ali para decisões estratégicas, então acho que é uma ótima mensagem de finalização mesmo. Perfeito. Então, agradeço o professor Fábio, agradeço aqui o Alessandro também e agradeço quem acompanhou a gente até aqui. Inscrevam-se nos nossos canais, a gente vai ter esse vídeo disponível no YouTube, mas você também pode acompanhar a Protiviti pelo LinkedIn. Fico à disposição também pelas redes sociais e nos acompanhe aí nos próximos episódios. E lembrando, o detalhamento, se você quiser conhecer a pesquisa, vai estar na descrição aqui desse vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Se gostou, dá um like. É isso aí.